E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Graça e paz. Espero que estejam bem. Vamos refletir na palavra de Deus hoje, no texto do profeta Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2 e 16 a 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E agora o versículo 16. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Amém. São raras as informações sobre o profeta Abacuque. O livro foi escrito por volta do ano de 600 a.C. O nome Abacuque está relacionado a uma palavra hebraica cuja raiz significa abraçar. Abraçar, aliás, muitos hoje em dia, em tempos de quarentena, estão com saudades de abraçar, não é mesmo? Abraçar aqueles que amam. Porém, bem disse o sábio no livro de Provérbios, há tempo para todas as coisas, há tempo para abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Nós estamos vivendo um tempo de afastar-se de abraçar. O tema da mensagem de hoje, no entanto, é como um abraço que vem para nós como um consolo de Deus através da mensagem. O abraço de Abacuque em Deus, porém, foi como um agarrar em Deus. Como fez Jacó, mas buscando respostas para seus íntimos e profundos questionamentos. E também abraçou o povo, levando consolo, o consolo da verdade. É chamado de Salmo de Abacuque. São como orações a Deus em forma de canto. E nesse capítulo encontramos uma das mais fascinantes e tocantes declarações de fé encontradas na Bíblia. Muitos homens e mulheres de Deus, em períodos de perseguições e sofrimento, acharam conforto e profunda alegria espiritual nas últimas palavras deste cântico, um cântico de vitória sobre o poder do mal. O livro do profeta Abacuque, apesar de ter sido escrito há mais de 2.500 anos, é muitíssimo atual. Os tempos mudaram, mas o ser humano é o mesmo. O livro trata de política internacional, de opressão econômica, violação de direitos humanos, violência na guerra, decadência moral e religiosa. Fala também sobre o governo de Deus e sobre o avivamento espiritual. Os ouvintes de Abacuque estão profundamente perturbados pelas convulsões sociais e políticas da época. Eles possuem o sentimento de que a ordem social desmorona e que o caos ameaça. Esse sentimento justifica a suspeita da fragilidade de um Deus que no passado havia se mostrado mais atento ao seu povo? Deus não estaria agora ausente ou indiferente na história? O capítulo 1 fala de uma sentença de Deus, uma mensagem difícil de ser entendida e aceita. Dois grandes conflitos são vividos por Abacuque. O primeiro
é o prevalecimento do mal e a aparente demora de Deus em livrar e salvar. O segundo conflito é a surpreendente resposta de sua oração. A resposta de Deus deixou o profeta mais alarmado e esmagado do que o seu silêncio. Deus escrevia a obra que realizava na terra. Então, no capítulo 1, versos 5 em diante, diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Aí ele prossegue, Deus falando do envio dos caldeus para disciplinar o povo. Por causa dessa sentença, o profeta então novamente se queixa por Deus utilizar de um instrumento injusto. Porém, Deus responde dizendo que os justos sobreviverão à tragédia. Segundo o capítulo 2 fala de uma visão que o profeta deveria escrever num outdoor, para todos lerem, de que o soberbo iria perecer e que o justo iria sobreviver. Somente quando o profeta se colocou na sua torre de vigia, ele compreendeu a soberania de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Que os ímpios serão julgados, mas que os justos viverão pela fé. Seu coração então se aquietou e começou a cantar, quando ele percebeu que Deus governa e domina o universo. O terceiro capítulo, então, alvo dessa reflexão, é chamado de Salmo. O profeta que começa o livro questionando e lamentando, termina cantando aqui. Isso não é por conta da mudança das circunstâncias. Foi a revelação da majestade de Deus em sua palavra. E essa revelação confortou e lhe deu esperança. Então, esse povo desencorajado, Abacuque não lança repreensões, o que era habitual nos discursos proféticos. Ele reconforta os seus compatriotas ao convidá-los à fidelidade e confiança em Deus. No versículo 2 ele diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, ou seja, a sua fama, e me sinto alarmado. Ou temi. A expressão me sinto alarmado revela a sua reação pessoal diante do poder e da glória de Deus. Com base no relato de que Deus fez no passado, o salmista espera que assim ele haja hoje, no presente. Espera também que os atos dos passados sejam avivados, de modo que a obra de Deus possa mais uma vez tornar-se conhecida. Abacuque, então, ele tem a coragem de abrir o coração e de fazer perguntas a Deus que chegam até a nos constranger. Um exemplo, no capítulo 1, versículos 12 e 13, ele diz: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor. Para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então há uma inconformação do profeta, há um questionamento. Ele questiona a situação moral e espiritual do seu povo. E depois ele questiona os métodos de Deus. Isso porque a fé não anula a razão. Ao contrário, a fé ilumina, esclarece, reorienta a razão.
John Wesley costumava dizer: pense e deixe pensar. Deus revela para o seu profeta o seu propósito, mostrando a ele a sua soberania, e agora, ao invés de questionar a Deus, Abacuque clama por avivamento. E se alegra em Deus, apesar da situação difícil que enfrentava. Ele diz no versículo 2: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Avivamento não são dons espirituais simplesmente, nem entusiasmo, nem multidões, nem estilo de liturgia. Não pode ser administrado ou determinado pelas pessoas. Avivamento verdadeiro vem do céu, vem de Deus, e está sempre centrado na palavra dele. Avivamento está focado na glória de Deus e não na glória do homem. Está focado na salvação dos povos e não na prosperidade deles. O verdadeiro avivamento sempre leva a igreja à oração, à santidade e ao serviço. Então, o avivamento deve ser um anseio de toda a igreja em todos os tempos e lugares. As vitórias do passado não são suficientes para a igreja avançar hoje. Nós precisamos de um avivamento. O profeta Abacuque ele não pede a ausência de sofrimento. Ele pede avivamento, porque ele quer Deus mais do que as bênçãos de Deus. A poderosa presença de Deus na história é retratada no versos 3 e 15, nós não lemos, mas fala das obras de Deus e que de um ponto de vista do poder e do julgamento que ele traz. A ira e o juízo de Deus não constituem a essência total de seu caráter. Deus é amor, portanto, ele é justiça, ele é verdade e ele é graça. Mas os juízos de Deus são inevitáveis no contexto do profeta, uma nação ímpia. Em meio às punições, tanto de seus adversários quanto do seu próprio povo, o profeta suplica a Deus para que lembre da sua graciosa misericórdia. A misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o desejo de Deus em perdoar, caso a condição para a restauração esteja presente. Ou seja, verdadeiro arrependimento. Arrependimento é lembrar-se de onde caiu e o firme propósito de não praticar mais e de andar nos caminhos de Deus. É também confessar. Isso é arrependimento. Não é simplesmente remorso por alguma consequência do pecado, mas sim por entristecer o coração de Deus. O poder de Deus, então, ele é expressado nesse salmo sob diferentes aspectos. Sua vinda é descrita sob o aspecto de extraordinários fenômenos da natureza. Ele é descrito como um guerreiro divino que luta contra os elementos da natureza e contra os inimigos do seu próprio povo, por amor do seu nome e do seu reino. A partir da posição que o salmista se encontrava, ele olha para o passado, para os atos poderosos de Deus no Êxodo, e ele pensa sobre o futuro. O Mar Vermelho e o Rio Jordão foram abertos pelo poder de Deus. Então Deus tem o poder absoluto sobre a sua criação. E aí no versículo 16, ele diz que ouviu a Deus e o seu íntimo se comoveu. Aí ele fala que ele sentiu isso na pele, né? Os seus ossos foram afetados, os seus lábios, os seus joelhos vacilaram, né? E porque ele esperava em silêncio que Deus
iria dar a vitória sobre os inimigos. E ele viu a grandeza de Deus, o poder de Deus. Então ele registra essas reações de temor. Então, ninguém pode estar na presença de Deus sem ser impactado. Um avivamento, um encontro com Deus impacta, traz novidade de vida, traz transformação. Mas a resposta do salmista não se interrompe com o medo ou o temor. Ele possui um relacionamento suficientemente íntimo com Deus para ser capaz de questioná-lo e confiar em seu caráter, crendo que ele agirá. As perguntas de Abacuque são respondidas de tal forma que ele é capaz de pronunciar uma das mais tocantes declarações de fé registradas nas Escrituras. Nós lemos o versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ele estava pronto a perder tudo, menos a sua confiança em Deus. E ele fala que, apesar disso tudo, isso tudo poderia acontecer, mas ele iria se alegrar. Alegrar não baseado nas circunstâncias, mas naquilo que Deus é. Justo, santo, gracioso, verdadeiro. Então, e ainda mais, ele exultava. É uma alegria intensa e extrema. Apesar de todas as perdas que ele poderia sofrer, ele ainda tinha razão para adorar a Deus, porque Deus é Deus. Deus nos dá tudo o que precisamos. Ele nos criou para a sua própria glória e ele cuida do seu povo. Mesmo agora, em meio à opressão, o profeta deseja exultar. Então, não conforme as circunstâncias, conforme as coisas boas, nem pela ausência de coisas trágicas. Sua alegria está centrada na pessoa de Deus. A fonte dessa alegria é o relacionamento com Deus. As dificuldades que enfrentamos são vencidas em Deus. Nossa fortaleza, os vales que atravessamos são superados. Concluindo, Abacuque faz um diagnóstico dos nossos dias. Ele fala alto à nossa sociedade de consumo, com os seus exagerados valores materiais e seu desprezo pela espiritualidade. A posse de bens materiais não é necessariamente um sinal da bênção de Deus. O Salmo de Abacuque é um cântico de vitória sobre o poder do mal. E nesse cântico ele quer dizer que Deus é o mesmo e que os crentes devem esperar e confiar no Senhor. Nenhuma pessoa ou circunstância pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pelo exemplo de Abacuque, podemos aprender a fazer a transição da dúvida para a fé, do medo para a exultação. Ele começa a sua profecia lamentando e chorando, mas termina cantando, pedindo avivamento de Deus. Aleluia! Nos ensina que Deus está no centro da história e nos adverte que o mesmo Deus está sentado no seu alto e sublime trono. E ele governa a vida do seu povo. Então precisamos voltar ao tipo de adoração que se concentra somente na glória de Deus e em sua palavra. É esse avivamento genuíno que precisamos.
Mesmo com as suas dúvidas, questionamentos, medos, faça igual ao profeta. Coloque-se em sua torre de vigia. Fale e converse com Deus, com seu Pai. Deus orientou seus discípulos. Jesus falou para que eles entrassem em seus quartos, fechassem a porta e orassem a Deus. E Deus iria recompensar. A recompensa pode ser uma resposta, uma revelação da glória de Deus, um consolo, um conforto, a própria presença de Deus, que traz paz, alegria, alento. Precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo sem nada. Podemos nos alegrar e exultar somente pela presença dEle. Ele que é soberano, Ele que é eterno, justo, misericordioso. Precisamos aprender a tirar os olhos das aflições, dos problemas e colocar os nossos olhos em Deus. Nesse tempo de quarentena, eu quero desafiá-lo a substituir algumas palavras, por exemplo, isolamento por protegido, tragédia por mudança, problema por oportunidade, medo por confiança, solidão por autoconhecimento, tédio por pausa para a criatividade. Abacuque 2:20 finaliza dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Assim como a morte não tem a última palavra, Deus tem a última palavra. A vida aos justos, aqueles que são justificados por Cristo, mediante a fé no seu sacrifício pleno, perfeito, substitutivo, no meu lugar e no seu lugar. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Ele que nunca pecou, o justo morrendo pelos injustos. Ele nos permitiu que fôssemos feitos filhos de Deus e filhas de Deus, incluídos em sua família para sempre. O maior presente nós já recebemos em Cristo. O maior amor já foi provado por Ele, quando Ele morreu na cruz pelos pecadores, pelos injustos, quando não merecíamos. Ele já provou o seu amor para conosco. Por isso, nós podemos nos alegrar, apesar das aflições. E ainda mais, nós podemos exultar na presença do nosso Deus. Do templo que ele reside, ele realmente conduz a história. Podemos esperar em paz o dia que Deus irá nos livrar. Nos alegramos e ainda exultamos nele. Amém? Aleluia! Deus pode te dar cânticos na escuridão. Confie nele. Contemple a grandeza dele. Recebam essa mensagem como um abraço de Deus, um consolo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.